Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Continue perseverando no Senhor. Continue buscando da parte dele, que ele é fiel para fazer na minha vida e na sua. Amém. Glória a Deus. Não desista do teu milagre, não desista da tua cura. Persevere no Senhor, porque no tempo determinado, na hora certa, o teu milagre vai chegar. Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele é Deus do impossível, nada para Ele é impossível. Então tudo aquilo que você buscar da parte dEle, se for da vontade dEle, no tempo dEle, Ele vai fazer na tua vida. Amém? Não importa o tempo que tu está buscando, o tempo que tu está orando, o tempo que tu está perseverando, mas no tempo de Deus vai acontecer. E quando chegar o tempo de Deus na tua vida, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser só alegria na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Mais uma noite, mais uma palavra de fé para a glória de Deus. Que a palavra nesta noite, venha falar conosco. Que o Senhor Jesus venha falar conosco através da palavra. Amém, meus irmãos? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Salmo 40, aonde fala mesmo, da paciência. Quando a gente clama a Deus, busca da parte de Deus. Temos que esperar no Senhor, temos que ter paciência nele, porque na hora certa as coisas acontecem. E o Salmo diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É lindo esse salmo, É um salmo assim maravilhoso, onde a gente tem que confiar em Deus, naquilo que a gente busca da parte dele, daquilo que a gente ora perante a ele. Tem que esperar sim no Senhor. Não adianta a gente se apressar, não adianta a gente se antecipar, Porque quando a gente ora, que coloca algo nas mãos de Deus, Deus ele ouve. Quando você se inclina para Deus, ele está sim. Quando você clama por ele, para ele, por algo da parte dele, ele está sim com os ouvidos inclinados, ouvindo sim o teu clamor, Ele já está ouvindo o que você está pedindo da parte dele. Naquele momento que tu está orando a ele, colocando algo nas mãos dele, ali ele já está ouvindo o teu clamor, ali ele já está preparando, o que ele vai te dar, o que ele vai fazer por você. E aí ele já está preparando o dia, já está preparando a bênção, já está preparando o milagre, para no tempo dele, na hora dele, ele chegar e fazer o milagre acontecer na tua vida. Mas tu tem que orar para Deus e esperar. Porque se você orar hoje, Deus pode fazer hoje. Se você orar amanhã, Deus pode fazer amanhã. Mas tudo tem um tempo, perante a Deus. Deus, ele não vai... Se você está orando pelo milagre, ele tem o tempo de curar. Ele tem o tempo de libertar, Ele tem o tempo de abençoar. Aí ele faz com que a gente espera, o tempo dele, para que a gente saiba, quando for feito aquilo que ele tem para nós, a gente não venha ter dúvida que foi Deus que fez, Para que a gente não venha se apressar naquilo que a gente orou para Deus, colocou nas mãos dele. Não devemos ter pressa, Quando a gente coloca algo nas mãos de Deus, a gente tem que esperar, para que a gente lá na frente não tropece. Porque se a gente não esperar o tempo de Deus, se a gente orar a Deus por algo e se adiantar, se antecipar, como é que a gente vai ter certeza que foi Deus que fez? Como é que a gente vai ter certeza que Deus nos deu? Então a gente tem que esperar, porque no tempo que a gente está esperando aquilo acontecer nas nossas vidas da parte de Deus, é o tempo que Deus está preparando eu e você, é o tempo que Deus está vendo a nossa situação, por onde a gente vai andar, por onde a gente vai chegar. Deus, ele sabe o nosso presente, o nosso futuro, ele sabe tudo de nós. Então muitas vezes a gente pede algo a Deus e quer logo, mas a gente não sabe
o que tem lá na frente, o que a gente vai enfrentar mais adiante. E Deus sabe, Deus não vai, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos dar, se a gente pedir hoje a Ele pode fazer hoje. Mas se a gente não estiver preparada para receber aquilo que a gente pediu a Ele, e se Ele der hoje e você não está preparada, quando chega lá na frente você tropeça, você bota tudo a perder, você não tem sabedoria se for uma benção para administrar, né? Se for uma porta aberta, você não está preparada, Deus não te preparou ainda para você estar naquele lugar. Então tudo tem que ser um preparo de Deus antes. Enquanto você está esperando com paciência nele, Ele está preparando tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se for uma porta aberta, Ele está preparando o ambiente, Ele está preparando as pessoas que você vai estar junto com elas, Ele vai estar limpando o teu caminho, para antes de você chegar lá, você não ter sofrimento, você não ter chateação, né? Você não ter desgosto com aquilo ali que você vai fazer. Então tudo a gente tem que esperar quando a gente coloca algo nas mãos de Deus. A gente não pode ter pressa, né? Querer passar na frente de Deus, querer se antecipar naquilo que a gente orou. Tudo a gente tem que orar ao Senhor, o que vai fazer, o que vai receber, o que vai dar. Tudo a gente tem que orar ao Senhor antes. Tudo a gente tem que apresentar a Deus antes. Se você, meu irmão, está em busca de um emprego, ore antes ao Senhor. Coloca a tua ida nas mãos de Deus. Coloca esse currículo que você está preparando para entregar numa empresa nas mãos de Deus. Ora a Ele antes, que é para Ele preparar o caminho, para Ele limpar o caminho, para Ele limpar o ambiente, para Ele te capacitar, para Ele te preparar. Aí você pede um trabalho a Deus, pede uma porta a Deus, não espera, não ora, não apresenta a situação a Ele. Aí quando a empresa te chama, que você chega lá, você não tem um preparo, você vai estar no meio de pessoas que você não conhece, que você não sabe como é que ela vai agir, reagir com você. Aí vem as queixas, aí vem a chateação, aí vem a murmuração, porque você não esperou Deus te preparar antes, não esperou Deus falar antes. Então tudo a gente tem que orar ao Senhor antes e preparar, e Ele nos preparar antes, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe o que vem antes, sabe o que vem depois. Ele sabe tudo o que vai acontecer antes, durante e depois. Muitas vezes quando a gente ora ao Senhor em busca de algo, às vezes a necessidade é tanta, a preocupação é tanta, que quando vem a primeira oportunidade, a gente já quer ir logo, a gente já quer fazer logo, não espera o tempo de Deus. E aí quando chega lá na frente, não foi aquilo que Deus preparou para nós, aí a gente vem se arrepender, vem a chateação, vem a murmuração, e depois vai até falar, mas foi isso que Deus arrumou para mim, foi isso que Deus preparou para mim. Então por isso que temos que esperar com paciência no Senhor. E Ele, meu irmão, Ele ouve. Quando você clamou a Ele aí hoje, Ele já te ouviu. Ele já sabe do que você precisa. Ele sabe do que você pediu a Ele. Agora é o momento de você esperar. Ele te preparar para entregar aquilo que tu orou pedindo a Ele. Às vezes a necessidade, a preocupação faz a gente se antecipar, às vezes faz a gente não esperar o tempo de Deus, e aí quando as coisas acontecem, ela vem com dor, né? E a gente não aguenta, a gente não suporta, ou muitas vezes a gente não espera, a gente cai em cilada, às vezes tem cilada armada pra gente, e a gente não espera o tempo de Deus, e Deus deixa a gente tropeçar, Ele deixa assim a gente cair, porque desde quando a gente não espera o tempo dEle, não obedece os comandos dEle, a gente só tem a quebrar a cara e se arrepender depois. Mas toda vez que você for para Deus, clamar algo diante de Deus, clame e espere, porque no tempo dele, Ele vai fazer na tua vida. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o dia, desde quando o Senhor vem e faz por você. Porque quando o Senhor vier para fazer na tua vida,
fazer aquilo que você entregou nas mãos dele, que você orou pedindo a ele, não vai ter empecilho, não vai ter impedimento, não vai ter barreira, não vai ter nada que atrapalhe aquilo que Deus preparou para você. Glória a Deus. Eu já fui muito assim paciente quando buscava algo da parte de Deus. Talvez não por desobediência, mas por necessidade, por preocupação. Às vezes a carne fala mais forte do que a gente. Quando a gente tem uma necessidade de algo, quando a gente está precisando de algo. Eu quase eu ia cair em uma cilada um tempo desse, porque eu pedia as coisas a Deus e teve um tempo que a preocupação era tanta, a necessidade era tanta, que eu não esperei a resposta de Deus, eu não esperei aquilo que eu estava buscando da parte de Deus vir da parte de Deus. E aí surgiu uma oportunidade para mim. E a pessoa, ela me chamou para trabalhar. E eu, como eu estava necessitada, eu queria logo o trabalho. E aí, quando eu fui conversar com a pessoa, ela queria que eu começasse o trabalho logo. E eu falei, não, assim não, nesse horário para mim não dá. Eu tenho meu horário de trabalho, e eu não acerto o trabalho assim para chegar logo e logo. Primeiro eu converso, minhas coisas, tudo tem que ser na ordem e na decência. E ela disse, aí eu fui e falei com ela, não se preocupe não, que eu sou uma pessoa, se eu fizer algo de errado, Deus é que vai me justificar, Deus é que vai ver se eu estou fazendo de errado ou não. Eu vou ter que prestar conta a Deus pelo trabalho que ela me chamou para fazer com ela. E depois, quando eu falei assim para ela, ela fugiu. Quando eu falei assim, não se preocupe não, que eu sou uma pessoa de Deus, e se eu fizer algo de errado, eu vou ter que prestar conta com Deus, pode ter certeza que a punição vai vir para mim. Quando eu falei assim, oxe, ela não contou 2 vezes, ela, tá, depois eu falo, depois eu acerto, e pulou fora. Quer dizer, quando assim que eu falei para ela que eu era uma serva de Deus, ela não quis nem saber, ela fugiu das minhas vistas e sumiu. Aí a pessoa que estava comigo conversando sobre ela, depois de uns dias, a pessoa me falou que ela era uma pessoa que não servia a Deus, servia a outros deuses e fazia outras coisas lá que não cabe aqui falar. Então ela ficou preocupada com o que eu ia ver. Então muitas vezes Deus nos tira, né, de ciladas. Deus, ele nos livra de cilada. Mas quando a gente espera, né, o tempo de Deus, as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é perfeita, é como eu sempre falo. As coisas de Deus não tem embaraço, as coisas de Deus não tem tramóia, as coisas de Deus não tem mentira, as coisas de Deus é perfeita, ela nos traz paz. Então a gente tem que sim, como servo do Senhor, ainda que a dificuldade é grande, se for uma porta de emprego, ainda que for uma cura, ainda que esteja doendo, né? Ainda que seja uma libertação, ainda que aquilo nos traga cansaço em estar orando, mas a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, é Deus que faz no tempo dele, na hora certa, as coisas quando a gente clama a Deus por algo. Não importa o tempo que a gente busca, não importa o tempo que a gente ora, quando Deus vem, quando Deus faz, minha irmã, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu não sei quanto tempo tu tá buscando da parte de Deus, não sei o que é que você está buscando da parte de Deus, se é uma porta aberta, se é um milagre, se é uma bênção, se é uma cura, se é uma libertação para o familiar, tudo é no tempo de Deus. Na hora que Deus chega, acabou o sofrimento, acabou a enfermidade, acabou a porta fechada. Quando Deus chega para mudar. Quando o tempo dele, é o tempo dele acontecer na minha vida e na tua, acontece e traz paz para nós. Eu oro, eu oro por uma pessoa já faz anos, muitos anos que eu oro por uma pessoa, pela libertação dele. E um dia, Deus já usou vasos para mim, para falar, para não desistir de orar por ele, de não desistir, de perseverar por ele, pela libertação dele, para mim não desistir,
porque no tempo certo Deus vai fazer o milagre. E Deus falou isso comigo porque Deus via quantas vezes eu orava por ele. Todo dia eu oro por ele ainda, oro, persevero em Deus direto por ele, todas nas minhas orações eu incluo ele, todos os dias nas minhas orações, eu intercedo pela vida dele, pela libertação dele, sabe? Eu fico triste quando eu vejo a situação dele, porque eu acompanhei, eu sei como ele era e sei como é que ele está hoje. Então eu, como uma serva de Deus, eu oro, eu persevero, eu não desisto de buscar pela libertação dele. E Deus via a aflição no meu coração, Deus via a minha preocupação, Deus via a minha tristeza por ele, de querer ver ele curado, de querer ver ele liberto, sabe? De toda vez que ir visitar ele, ver ele naquela situação, naquele estado, porque eu sei que ele não era assim, ele era uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, e hoje ele é uma pessoa assim que está prostrada, está na escuridão e está precisando de libertação, né? E eu nunca deixei de orar por ele, de perseverar pela vida dele. Quando chegou um dia, eu fui num culto e Deus usou um vaso lá. E Deus viu, falou o quanto o meu coração desejava pela libertação daquela pessoa. Deus viu o quanto eu orava por ele, quanto eu pedia a Deus pela libertação dele. Aí Deus falou, através da boca do vaso, que da minha família ele cuidava, para mim não desistir, para eu continuar perseverando nele, porque no tempo certo, no tempo de Deus, o milagre vai acontecer. E eu fiquei assim muito feliz, porque o lugar que eu fui, as pessoas não me conheciam, ninguém sabia da situação dessa pessoa que eu oro até hoje por libertação dele, ninguém sabe que eu carrego a foto dele dentro da minha Bíblia, toda vez eu oro pela vida dele, eu peço a Deus por ele, e eu creio, minha irmã, eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou esperar com paciência esse tempo do Senhor na minha vida, na vida dele. Eu vou esperar, eu tenho esperado com paciência no Senhor, pela esta cura, por esta libertação. Mas não foi porque Deus falou que dele, da minha família ele cuidava, para eu não desistir de perseverar por ele. Não foi porque Deus falou que no tempo certo ele vai curar, que eu desisti de orar. Porque Deus afirmou, Deus falou que no tempo dele o milagre vai acontecer, a libertação vai acontecer. Mas se você pensa que eu desisti, eu me acomodei, não, mesmo sabendo que Deus falou comigo, que no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer, eu até hoje continuo perseverando em Deus, continuo orando ao Senhor pela vida dele, pela libertação dele. Nunca parei de orar nenhum só dia pela vida dele. E eu creio que esse tempo vai chegar. Eu vou dizer assim, eu esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. E o Senhor atendeu as minhas súplicas. No dia, minha irmã, meu irmão, que eu ver ele liberto, curado pelo poder de Deus, eu vou testemunhar e vou dizer, eu esperei com paciência no Senhor. Porque, meu irmão, é esperar mesmo com paciência no Senhor. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente viu bom, sem nenhuma enfermidade, e você olhar depois, saber como ele era e ver como ele está hoje, você olha, você se entristece, você se angustia pela situação, mas quando você clama a um Deus que pode tudo, um Deus que ouve teu clamor, um Deus que atende as tuas orações, que ouve as tuas súplicas, um Deus que vê no teu coração aquele desejo de alguém ser curado, Deus fala, Deus promete, Deus cumpre, Deus revela. E aqui Deus falou que no tempo dele,
Ele vai curar, Ele vai libertar. Mas não nunca desistir. E assim eu digo a você, não importa o tempo que tu está buscando pela tua família, pela tua casa, espere, continue esperando no Senhor, orando, perseverando em Deus, porque cada clamor que tu faz, cada pedido que tu coloca nas mãos de Deus, Deus está ouvindo, Deus está guardando, Deus está te escutando, Deus está vendo a tua perseverança, a tua luta, a tua busca pela libertação da tua casa, pela cura do teu familiar. E pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que quando for o tempo de Deus, tudo que está acontecendo na tua vida vai ser cessado pelas mãos de Deus, vai ser tirado pelas mãos de Deus. Mas espere no Senhor, espere sim com paciência, porque enquanto tu está orando, Deus está cuidando. Ainda que tu veja ali enfermo, ainda que tu veja ainda não liberto, mas Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está mantendo de pé, Deus não deixa nada tocar, Deus não deixa nada matar. Deus está cobrindo com as mãos dele, Deus está protegendo. Enquanto tu está orando, enquanto tu está esperando no Senhor, Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está preparando o teu milagre, oh glórias. Deus está preparando a tua cura, oh glórias. Deus está preparando tudo aquilo que tu está buscando da parte dele, aleluias. Não deixe de buscar a este Deus. Ainda que tu tenha que esperar com paciência, não se apresse, não se antecipe, não passe na frente de Deus quando tu colocar algo nas mãos dele. Espere o tempo dele, espere a hora dele. Quando Deus chegar, minha irmã, vai ser perfeito o milagre. Deus não faz milagre pela metade, Deus faz por completo. E quando ele chegar aí na tua casa, chegar aí na tua vida, na tua família, oh aleluias, o milagre vai ser lindo, a cura vai ser linda, o testemunho vai ser lindo, oh glória a Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluias. Glória a Deus. E aqui o Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas súplicas. Continue clamando a este Deus, continue pedindo a ele, minha irmã, pela tua família, pela tua casa. Se você tem um familiar doente, ore por ele, vai todo dia, ore por ele, interceda por ele, clame por ele, desça os teus joelhos madrugada por ele, porque cada oração que tu faz, Deus está protegendo, Deus está fortalecendo, Deus está cuidando. Você só não pode se acomodar, você só não pode deixar tudo nas mãos de Deus e falar, pronto, já entreguei, Deus que faça. Você tem que fazer a tua parte, Deus faz a dele e tu faz a tua. A tua é buscar, a tua é crer, a tua é orar, a tua é acreditar, a tua parte é interceder. Enquanto tu ora, Deus cuida, enquanto tu ora, Deus protege, enquanto tu ora, Deus guarda. Então continue orando, continue fazendo a tua parte perante a Deus. Que Deus vê o teu esforço, Deus vê a tua dedicação, Deus vê a tua fé, Deus vê a tua perseverança nele. Tu acha, se eu não perseverasse em Deus, se eu não buscasse, se Deus não visse quantas vezes eu clamo a Ele pela vida dos meus familiares, pela vida de pessoas que eu peço por libertação, por vida de pessoas que quando eu desço o meu joelho para clamar, minha irmã, eu chego quando eu levanto do chão, levanto tonta de tantas pessoas que eu coloco nas mãos de Deus, que eu intercedo na mão de Deus, que eu apresento nas mãos de Deus, com tanta situação, com tantos problemas, e eu desço ali meu joelho apresentando a vida de cada um, intercedendo pela vida de cada um. Enquanto eu oro, Deus desfaz o laço. Enquanto eu oro, Deus desfaz as armadilhas de Satanás. Enquanto eu oro por vida, Deus desfaz a macumba. Enquanto eu oro, Deus liberta sim. Enquanto eu oro, Deus quebra as correntes. Enquanto eu oro, o mal cai por terra. Enquanto eu oro, Deus está cuidando. Oh glórias! A oração
ela move o céu. A oração, ela quebra as correntes. A oração, ela desfaz o poder das trevas. Então, ore pela tua casa, ore pela tua família. Seja intercessora da tua filha, do teu marido. Seja intercessor da tua esposa, dos teus filhos. Seja mulher, homem de oração na tua casa. Use o poder de Deus com autoridade. Faça a tua parte que Deus faz a dele. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Então espere com paciência no Senhor, porque Ele se inclinou o ouvido para tuas orações. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus.